E a gente volta aqui nos estúdios, ao vivo, com os comentários do empresário Roberto Cavalcante. Doutor Roberto, a gente vem acompanhando aqui na região metropolitana as obras da BR-230, que seria da triplicação, que se arrasta aí há anos. E principalmente para aquela população de Cabedelo, essas obras vêm trazendo algumas complicações, especialmente para o pessoal, para os pedestres, pessoas que andam a pé e que dependem do transporte público. Eu sempre me apiedo, tenho pena da população de mais baixa renda, população mais sofrida. E assisto no dia a dia, eu moro em Cabedelo e trabalho em João Pessoa. O que é que acontece? Então eu faço esse trajeto de ida e volta. Dias atrás eu comentava sobre o problema das motos e dos riscos que tinham de avistar motos sem as lâmpadas usuais. Mas no caso presente é o seguinte, é o desrespeito, eu quero fazer meu registro do desrespeito com a população mais sofrida por ocasião da construção desta obra, que é a triplicação das faixas de rolamento para os automóveis em direção a Cabedelo. O projeto é muito grande, começa no Marco Zero de Cabedelo e atravessa toda essa zona de João Pessoa, terminando inicialmente nas 7 lagoas, 3 lagoas. Tem iniciado e há anos que, vamos dizer, do Hospital de Trauma para Cabedelo tem pontualmente alguns serviços, concentrando-se mais à frente da Mata do Amém, em torno da Mata do Amém, até Cabedelo. Aí, efetivamente, a gente percebe a obra que está sendo executada. Agora, eu tenho a constatação, hoje pela manhã, vinha em direção a João Pessoa e assisti um sofrimento, que é um sofrimento dessa população, que é cruzar esta obra, cruzar esta BR, sem nenhuma estrutura de suporte para atender ao pedestre. Eu assisti um casal com a senhora com um filhinho no braço enrolado. Todas as vezes que eu vejo uma criança bastante pequena, criança de poucos meses, enrolada num panozinho, a mãe com guarda-chuva e o pai junto, caminhando em alguma direção, aquilo sem dúvida é um atendimento médico. E a exposição é total. Para você se deslocar em Intermares ficou igual a Berlim da época, que tinha Berlim Oriental e Berlim Ocidental, e tinha um muro de Berlim. A obra, ela, como foi concebida, ela tem uma mureta, aproximadamente 1 metro e alguma coisa, que divide a posição da BR lado leste e lado oeste. As pessoas humildes que utilizam o transporte coletivo ou qualquer outro sistema viário, elas têm que muitas vezes cruzar para ir ao emprego. O ônibus deixa numa determinada faixa, mas seu emprego está do outro lado. Como fazer para ultrapassar? É pular, pegar uma população que nós dois somos de estatura abaixo da média mundial, mas no nível da média paraibana. Mas que se você ou eu encostarmos nessa mureta, a mureta vem quase no nosso abdômen. Imagine que é uma senhora com um filhinho novo para ultrapassar, pular, tem que saltar esta barreira, tem que saltar este concreto. E as janelas de abertura que tem ficam muito distantes. Existem alguns viadutos que permite hoje que você faça a ultrapassagem por baixo das pistas principais da rodovia 230, mas ficam muito distantes e são inseguras, porque são em lugares ermos, são em lugares na qual, se tiver alguém com o propósito de fazer o mal, de assaltar quem quer que seja, ali faz sobre a proteção visual, porque a pessoa entra numa espécie de um túnel. E é um momento de muita tensão para quem faz esse trajeto. Então eu lamento muito que nós que estamos sentados num automóvel, 4 pneus, uma estrutura de aço em volta, um vidro, limpador de para-brisas na chuva e tal, nós temos as nossas dificuldades hoje para chegarmos a Cabedelo.
os desvios acontecem porque eles fazem e refazem obras. E então determinadas obras que nós considerávamos que estavam prontas passa a ser nova obra, e isso com isso interdita ou um viaduto, ou interdita uma faixa. Essas faixas interditadas acontecem semanalmente, a cada semana se modifica, mas eu, como usuário de um automóvel, eu tenho que me considerar que eu ainda estou muito bem assistido, estou muito bem atendido, porque estou com aquela proteção do próprio, que é a blindagem do veículo, que é a estrutura de um veículo. O senhor imagine o que é as pessoas que vão ao trabalho. Eu tenho permanentemente, eu moro num edifício, então gosto de interagir com as pessoas, e muitas vezes eu tenho relato de funcionários nossos, funcionários de outras residências, outros apartamentos, comentando: olha, doutor Roberto, é um negócio terrível para a gente chegar aqui hoje, porque nós temos que atravessar uma muralha, saltar esta muralha, muitos companheiros nossos caem, ficam nesse momento de queda, ficam à mercê de serem atropelados. Então eu acho que o poder público, que interfere salutarmente em tantas coisas, deveria ter um procedimento de exigir que seja dada uma solução. Não, da forma que está, nós estamos fazendo assim um descaso, pondo em risco uma população que já é totalmente desassistida. O senhor tocou num ponto importante, né? Porque a gente está falando dessas dificuldades de travessia, pular mureta, essa barreira de concreto, mas a gente está falando ali de uma região que tem um tráfego muito intenso, ou seja, de veículos, e por isso, vira e mexe, a gente noticia, infelizmente, casos de atropelamento aqui, né? E hoje há um adensamento populacional muito grande ali. O veraneio, a população, acho que de Cabedelo, quase que dobra. E as pessoas que prestam serviços em Cabedelo, muitas delas são usuárias do transporte coletivo, qualquer que seja. Pode ser o alternativo, pode ser o Uber, pode ser o ônibus de carreira, pode ser qualquer. Mas elas, ao saltarem desse transporte coletivo e se dirigirem a seu local de trabalho ou seu local de pernoite, eles obrigatoriamente, ou em muitas vezes, fortemente, ultrapassar essa pista de um lado ao outro. Então se ponha na situação, você que passa no seu carro, se ponha na situação do pedestre, que fica olhando para ver se tem uma interrupção do fluxo de veículos, que é intensa, como você falou, e sempre em velocidade média, pelo menos 80 km, as pessoas passam ali, e você nessa operação ultrapassar, você sozinho, você com seu companheiro de trabalho, você com seu filho que você está levando nos braços para ir ao médico, ter que ultrapassar um muro de Berlim. É um muro de Berlim, em plena Cabedelo, em plena João Pessoa. Então eu acho que o conceito do projeto deve ter algum equívoco, ou determinadas obras que poderão ser feitas, que são as passarelas, que permitirá com que a população, subindo a passarela, possa ultrapassar essas barreiras de forma mais segura. Mas não existe nem o embrião dessas passarelas. Exato. Elas não estão sendo startadas. Você assiste à construção da primeira, da segunda, da terceira, da quarta faixa de rolagem para veículos, mas você não assiste a primeira, a segunda, a terceira passarela sendo construída. Eu acho que era obrigatório ser construída ao mesmo momento. O momento que estiver sendo feitas as faixas de rolamento, as providências para que hajam as passarelas. E essas passarelas também não podem estar desassistidas de abrigos de chuva, de abrigos do sol, para que essa população... Mas como é uma população de menos força política, tem voto, mas tem pouca força política, você assiste o abandono, você não se verifica o cuidado que deveria ter para com essa população de baixa renda, essa população que depende do transporte coletivo para ir para casa, voltar para casa, ou ir ao trabalho ou voltar do trabalho. Mas a queixa e o registro é concreto. A mim chegam muitas reclamações de pessoas que sentem-se expostas ao poder atravessar aquele mar de veículos, tendo que saltar uma barreira de mais de metro de altura.
É verdade, doutor Roberto. Inclusive o projeto, né, original contempla assim, passarelas, né, como são mais de 10 viadutos, e a gente vê que realmente não vê um embrião, como o senhor falou, né, e não estão dando prioridade. Ou seja, a primeira parte desse projeto está contemplando os veículos e esquecendo que aquela região, inclusive, passa por comunidades carentes, ali de Cabedelo, como Renascer, e essa população fica aí renegada, inclusive das paradas de ônibus, que são constantemente deslocadas. Que hoje não existe. Não existe. Hoje acabaram-se todas. Exatamente. Na verdade, você não assiste. E eu acho que também deve ser exigido que essas passarelas abranjam o trajeto como um todo. Que você tem, a princípio, 2 faixas laterais, são 4, mais 2 centrais, são mais outras 4, são 8. É uma rodovia que em determinado trecho terão 8 faixas de rolamento. E o pedestre, coitado, para ultrapassar na carreira 8 faixas de rolamento, não consegue. Porque inclusive tem trânsitos alternados nos sentidos. Então eu acho que há uma miopia aí no sentido das pessoas que são corresponsáveis por isso, para não exigirem que esta obra tenha o suporte para poder dar, não é atenção, não é carinho, é sobrevida a essa população que por ali precisa passar. E que seja finalmente finalizado, sendo até redundante, né? Porque ela vem se arrastando há tanto tempo. Eu sou paciente, eu já assisti há tantos anos esta rodovia ser anunciada. Tantos políticos já chegaram aqui no próprio sistema Correio para dizer que fizeram tantas milhões de emendas, atraíram tantos recursos e tal. Estão sendo gastos. Porém, não na dosagem que a população pobre precisa. Nós que estamos sentados no automóvel, temos muito pouco a reclamar. Poderíamos ter muito, mas na hora que você se põe na situação do pedestre, aí realmente dá pena você ver o abandono que eles têm. É verdade. Por hoje é só? Acho que eu já falei demais. Todas as vezes eu... Nossa, mas deu voz a quem precisa, né? Com certeza. Mas é verdade. Eu acho que as pessoas que estão nos assistindo e que passam por essa dificuldade são testemunha do que eu estou falando, é absoluta verdade. Ok, doutor Roberto. Então, boa tarde para o senhor e até quinta, viu? Quinta-feira ainda estou por aqui. Estamos juntos. Tá certo. Muito obrigado.